15 dias atrás nós falamos sobre felicidade. E aí a gente buscou respostas na ciência, como que o nosso cérebro projetava essa felicidade, o que identificava isso para nós, né, no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. E aí eu tentei buscar dados também, mais técnicos, através da medicina, relacionado à depressão, para a gente entender um pouquinho o que significa a depressão e também o lado espiritual. O que essa maravilhosa doutrina, que é o Espiritismo, pode nos ajudar, quem esteja passando por isso, a vencer essa batalha. Que a depressão cada dia aumenta mais, há mais casos, e a gente precisa entender um pouquinho para ajudar nós mesmos ou para ajudar alguém que esteja próximo precisando, né? É bastante importante a gente entender. Então, o que nos traz os dados técnicos? O Evangelho vai abordar esse tema no capítulo 5. Vai falar sobre a melancolia. E segundo dados, Hipócrates já falava da depressão, estudava ela, no sentido da melancolia, que para o grego significa humor negro. Então já buscavam respostas antes de Cristo para essa melancolia que o ser humano não sabia descrever o porquê desse sentimento parecer incompatível de estar aqui, porque a maioria das pessoas que entra no processo depressivo, ela não vê a beleza da vida. Ela começa a se questionar qual o papel dela aqui e o que ela está fazendo aqui. E esse brilho de acordar todo dia, agradecer a Deus e viver intensamente o que você precisa viver, para as pessoas que desenvolvem a depressão não existe. Então, o que causa isso? A depressão, os profissionais destacam que é um distúrbio mental caracterizado por uma perda persistente nas atividades significativas do dia a dia, atividades básicas. No Brasil já tem uma pesquisa que em torno de 2 milhões de pessoas desenvolvem depressão por ano, então é um número bastante elevado. E a dificuldade do tratamento e da percepção é que existem vários tipos de depressão e tem algumas que são silenciosas. Muitas vezes o indivíduo está com aquela briga interna, mental, mas a maioria não percebe. Familiares, amigos não percebem que ele está passando por essa dificuldade. E muitas vezes até ele mesmo não sabe identificar que isso está acontecendo. E tem vários fatores, e um deles é o preconceito, né? Ainda existe muito isso, né? É difícil para as pessoas que têm a depressão admitirem isso, porque elas relacionam isso a uma fraqueza, e não é nada disso. Com um conjunto de ações, o cérebro produzindo as químicas necessárias e o desenvolvimento do lado espiritual, isso pode ser vencido. Segundo os especialistas, é uma batalha bem grande, mas pode ser vencido. E o perigoso dessa depressão silenciosa, especificamente o suicídio, né? Tem muitas famílias em que acontece o suicídio e as pessoas ficam se perguntando por que aquela determinada pessoa fez isso, né? Devido à dificuldade de identificar esse processo que está acontecendo, né? Esses profissionais que eu pesquisei, todos eles elencam fatores que você pode identificar na pessoa que são indícios de um desenvolvimento de depressão. Se 4 desses fatores que eles citam, na grande maioria das vezes, persistirem por um período de 3 meses, já tem que ficar de olho, já tem que tomar alguma decisão, porque não é somente uma tristeza. Nós temos as nossas dificuldades do dia a dia, temos aqueles dias em que estamos tristes, estamos passando por dificuldade, mas isso é passageiro. Quando é persistente, principalmente 4 desses fatores aqui que eu vou citar que eles falam, tem que ficar de olho e procurar ajuda. Um deles é disforia, falta de entusiasmo total, independente do que for fazer, seja para o lazer ou para o trabalho. Anergia, falta de energia. Anedonia, falta de prazer. Nós falamos há 15 dias atrás sobre o cérebro, determinadas áreas, e tem um campo que os cientistas descobriram que é responsável especificamente pelas áreas do prazer. E quando o indivíduo está fazendo essas atividades prazerosas, essa área está trabalhando.
No caso do depressivo, não. Existe falta de prazer até mesmo na alimentação. Ou, em alguns casos, alimentação excessiva. Ansiedade. Tem um livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral. No capítulo 1, ela fala de fatores de perturbação da alma. Aí ela já começa a conectar, então, o que é clínico com o que é espiritual. E aí ela elenca 5 fatores que perturbam a nossa alma. E são processos que desencadeiam vários tipos de doenças, inclusive depressão. Medo, rotina, solidão, liberdade mal usada e ansiedade. A ansiedade é um dos fatores que os médicos citam como um dos itens. Cansaço físico, só de pensar em fazer uma atividade a pessoa já está cansada. Esse fator seguinte é um dos fatores que todos eles foram unânimes em falar que na grande maioria dos casos depressivos acontece, que é distúrbio do sono. Alimentares, alimentação excessiva ou pouca alimentação. Psicomotor, uma agitação constante ou uma lentidão constante. Distúrbio de fala, fala lenta, distúrbio de raciocínio, a pessoa lê uma página de um livro e já não lembra mais o que leu. Dores de cabeça, que eles chamam de cefaleias. Existem milhares de tipos de dor de cabeça, também estão relacionados à depressão. É um dos. E um outro fator, pensar na morte. Ou há um medo excessivo da morte, ou há um desejo por ela. Então, se 4 desses fatores se instalarem na pessoa, os profissionais são unânimes em dizer que a partir de 3 meses já tem que tomar uma decisão, porque algum tipo de processo depressivo está se instalando ali. Mas isso é um quadro clínico, sintomático, né? Um quadro médico. E com relação ao espiritual, o que a doutrina pode nos ajudar? O capítulo 5, então, mencionado, que fala da melancolia, Deus é tão misericordioso, maravilhoso, sabe de tudo, que ele manda o seu filho, o ser mais iluminado que passou aqui na face da Terra para nos trazer uma conduta moral. Esse ser já previa que todas as dificuldades que nós passaríamos aqui gerariam muitas aflições para nós. E ele deixa o código de conduta moral dele para que você se apegue a isso e possa vencer essas batalhas. Então tá ali no Evangelho, no capítulo 5, ele fala das aflições. Então, bem-aventurados os aflitos, né? Por que bem-aventurados os aflitos? Porque os aflitos estão tendo a oportunidade de reparar algo que possa ter acontecido, que esteja acontecendo. Então, se ele tem o conhecimento que essa aflição precisa ser vencida e ele se apoia nessa luz divina, nesse código de honra de Jesus, ele consegue vencer essas batalhas. Então tem uma pergunta que François de Renef, que Kardec recebe desses espíritos superiores. Além de trazer essa tradução da Bíblia, do Evangelho de Jesus e dessas aflições para a nossa linguagem do dia a dia, ele ainda traz a pesquisa desses espíritos elevados com relação a essas questões. Sai a seguinte pergunta: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a sua vida? Vocês já se questionaram isso? As causas das suas aflições? Porque muitas vezes, eu, dando meu depoimento pessoal, me coloquei na condição de vítima, achando que determinadas situações que eu estava vivendo na minha vida, eu não merecia, até não ter o entendimento dessa doutrina maravilhosa. E aí, então, tomei conhecimento da minha responsabilidade e busquei entendimento. Um fator primordial que a nossa colega Luciana falou na primeira palestra do ano aqui: autoconhecimento. Nós precisamos identificar essa dor interna ali oculta, nós precisamos buscar as respostas
E isso se faz através da busca pelo conhecimento. Tem uma vastidão de títulos da doutrina simplesmente fabulosos, maravilhosos, que vão nos trazer esse entendimento. E aí começa a ficar tudo mais claro, mais simples, mais fácil de entender. E mais fácil de vencer. Porque enquanto estamos rebeldes, é difícil, né? A gente não consegue encontrar a saída. E a resposta é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vão os esforços para sair dele, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Nós trazemos intrinsecamente essas culpas de vidas passadas. Então tá lá dentro, tá latente. Eu sei que existe algo errado, mas eu não entendo o que é. E essa dor da alma, às vezes, me faz vitimizar. Quando, na verdade, essa aflição tem que te instigar a buscar essa melhora, a buscar o entendimento da tua missão aqui, exatamente onde você está. Mais um livro da Joana de Ângeles, Lampadário Espírita. Ela cita ali 3 causas espirituais da depressão. No primeiro aspecto espiritual, ela fala da falta de fé. Ah, mas eu tenho fé. Eu acredito que se Deus quiser, tudo vai melhorar para mim. Tá certo isso? Eu acredito que se eu confiar em Deus, Ele me dará a força e a luz para mim vencer essas batalhas. Eu não posso ficar esperando. E é aquela fé com obras, não é aquela fé da boca para fora. Para nós desenvolvermos essa empatia de que existem situações muito mais graves do que a nossa, nós precisamos praticar essa fé que o Cristo nos ensinou. Ali nós poderemos identificar que existem sofrimentos muito superiores ao nosso. A partir desse instante, você começa a se fortalecer e você desenvolve essa força para lutar. Porque você olha para o lado, em determinadas situações, você sente até vergonha de reclamar da vida. E isso acontece constantemente no nosso dia a dia. Nos são apresentadas situações que você chega em casa e, meu Deus, eu não posso reclamar de nada. Absolutamente nada. E que essa fé, com o trabalho, por exemplo, voluntariado, vai atrair essa conexão com a superioridade, que é o que Cristo espera de nós. Você quer se aproximar de Deus? Você quer se aproximar de Cristo? As tuas boas ações é que vão te elevar. A sintonia do que você sente, do que você pensa, do que você deseja, ela deve cada dia estar elevada para essa conexão e para essa aproximação de Deus. O segundo aspecto que ela fala é o da rebeldia, aquilo que a gente falou. A gente tem o hábito de achar que não merece o que está acontecendo com a gente. E não está só relacionado a vidas passadas. Muitas vezes é resultado das nossas ações no dia a dia. E a gente não consegue parar para refletir que precisa existir essa mudança. A gente continua rebelde, achando que não está no lugar correto. Quando, na verdade, é uma colheita do que nós plantamos. Faz um teste. Planta só coisas boas. Faz um teste. Durante um período da tua vida, planta só coisas boas. E depois me diz se o que vai retornar para você não são coisas boas. E quando vierem as coisas ruins, você vai estar tão fortalecido que elas ficarão pequenas diante do teu equilíbrio, diante da tua fortaleza. E não importa o que você esteja fazendo.
Se você é o motorista do ônibus, seja o melhor motorista do ônibus. Se dedique. Se você é o professor, seja o melhor professor. Se você é o cara que faz o xerox, seja o melhor cara que faz o xerox. Em terceiro, um aspecto bastante importante que ela cita no livro é a culpa. Nós carregamos culpas seculares no nosso inconsciente e isso muitas vezes limita a nossa evolução. O Divaldo, em uma das suas palestras, conta a história de uma pessoa que ligou para um psiquiatra e implorou a ele que desse um tempo de atendimento para ela, que ela precisava simplesmente falar para ele o que agonizava ela há décadas. Essa pessoa tinha passado pela guerra e por algum motivo ela foi para a fila de trabalho forçado e não para a fila da morte. Em determinado momento nessa fila existia uma mãe com uma criança de 3 a 4 anos na fila da morte. E o olhar dessa mãe para ela foi implorando, eis que ela empurra essa criança como se dissesse: salve a minha filha. E naquele momento, com as emoções, a gente não consegue nem imaginar, né, o que eles sentiam passando por tudo aquilo, e ela empurra de volta a criança. E ela sobrevive. E aí começa o martírio dela, o sofrimento constantemente, porque ela não conseguia se perdoar, que ela teve a oportunidade de fazer algo bom e ela rechaçou. E aquilo martirizava ela e ela entrou em depressão e ela teve que contar toda essa história. E para piorar, em determinado momento, aparece uma foto no jornal em que exatamente o momento que ela estava empurrando de volta a criança, eles pegaram ela na foto. Então nós trazemos também esse inconsciente dessas culpas, de coisas que praticamos. Mas nós estamos tendo a oportunidade de reparar isso agora, nós não podemos perder essa chance. Nós temos que abraçar essa causa que o Cristo está nos dando. Nas coisas mais simples do dia a dia, nós precisamos começar a fazer essa mudança e essa transformação. O mundo está pedindo essa mudança. Nunca se falou tanto em depressão como no ano passado, por exemplo. Então, diante disso, a gente identifica que a depressão é uma doença do corpo e da alma. Tem efeitos assim muito nocivos e muitas vezes silenciosos. Tem estudos que revelam que praticamente metade das pessoas diagnosticadas com depressão não sabiam que estavam, até que a doença atingisse um estágio bastante elevado, avançado. É importante a gente pesquisar, a gente ler, buscar entendimento, tanto na ciência quanto no âmbito espiritual, porque ambas caminham juntas. Mas nunca deixar de lado, né, a importância dos profissionais de saúde. Nenhum centro espírita vai indicar que se pare um tratamento. Ao procurarmos o centro espírita, ele pode nos ajudar através do passe, através do estudo, do entendimento do evangelho no lar. Ele vai estar dando todo esse suporte espiritual para quem deseja o auxílio nessa área. Mas jamais, jamais o centro espírita vai indicar que se pare um tratamento. É uma doença grave que precisa ser tratada. E em conjunto com a espiritualidade, melhor ainda. Os efeitos do tratamento serão muito mais efetivos, porque você passa a se entender, passa a entender a situação que está vivendo. E por ser uma doença, né, onde o pensamento é atingido, onde ondas magnéticas, o que acontece? Nossos irmãos espirituais e até mesmo encarnados, nós nos conectamos por afinidade da emanação do que sentimos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e nós vamos atrair afins. Quanto mais desânimo, mais tristeza, nós estaremos atraindo esses irmãozinhos que também precisam de ajuda. A busca de ajuda na casa espírita, sim, é imprescindível juntamente com o tratamento clínico. O espiritismo ele tem um papel fundamental, porém não exclusivo na cura. Através do espiritismo e da reforma íntima, pode-se o paciente enxergar melhor o caminho da cura. É indispensável o tratamento terreno,
Porém, o tratamento espiritual pode auxiliar e muito. Sendo uma doença ligada a fluidos mentais, existem tipos de passes que podem auxiliar. Tem o evangelho no lar, tem as atividades das casas de voluntariado, e através da doutrina pode-se repensar a sua situação, resgatar memórias passadas de forma indireta, trazer um aprendizado capaz para se elevar diante de toda essa dificuldade. O Centro Espírita tem meios de ajudar. O atendimento fraterno é ótimo, excelente. E Emmanuel já dizia, não existe melhor remédio que o Evangelho. Nós precisamos compreender que o estudo doutrinário é um estudo mais eficiente quando dispomos sobre os problemas que nos atingem em grau mais profundo. E para isso é necessário muita dedicação. Não esperem que vindo simplesmente no dia que se sente mal, que não está bem, que isso vai resolver. É uma constância. Tanto quanto o tratamento clínico, o orai e vigiai tem que ser constante em nossas vidas. E nós podemos dispor de uma horinha na semana para dedicar esse investimento na sua alma. É um investimento. Buscar entendimento, a conexão com os espíritos elevados, os ensinamentos de Cristo é investimento na sua alma. É fortalecimento dessa ligação com os desígnios de Deus, que é o que Ele espera de nós. O caminho para a cura é penoso e realmente complicado. Somente com muita oração, o tratamento médico e espiritual e, acima de tudo, o autoconhecimento. Estaremos livres de nos tornarmos reféns dessa doença terrível. Aos que procuram auxílio da depressão, o Espiritismo lhes dá as boas-vindas e sabe que o caminho não é fácil, mas a conquista é simplesmente sublime. Estudem, esforcem suas vontades, treinem conhecer a si mesmos e juntos com os espíritos elevados podemos vencer essas batalhas do dia a dia, com a graça de Deus e com muita paz e muita luz em nossos corações.